Olá, meus alunos do sétimo ano, aqui é o professor Gabriel e nós vamos estudar mais um assunto aqui na matemática, né? Continuação. A nossa aula de hoje é a aula 45 e nós vamos falar sobre equações do primeiro grau. Na aula passada foi falado sobre a igualdade algébrica, tá? Vou comentar alguma coisinha aqui sobre igualdade, depois nós vamos para a equação do primeiro grau. Olha só. Procurando o equilíbrio. Olha só, eu vou ler para vocês aqui essas partes aqui, explicando. Essas partes que estão em vermelho aqui já são a resposta, mas imagine que não tivesse ela, vou levar vocês a pensar nesses valores aqui. Olha só. Considerem todas as questões a seguir que as balanças estão em equilíbrio, ou seja, tudo que está de um lado tá igual ao do outro, o peso, tá bom? Vamos lá, vamos responder. Primeira letra A. Quantos gramas tem a lata? Olha só, raciocina comigo. Se esse pesozinho aqui pesa 60 gramas e está em equilíbrio, essa lata pesa que tanto? A mesma quantidade, os mesmos 60 gramas, tá bom? Então, para haver equilíbrio aqui, essa lata precisa pesar 60 gramas, tá bom? Por quê? Porque do outro lado tem 60 gramas, tá? Agora, vamos aqui, ó. Letra B. Olha só. Qual é a massa desse bloco aqui? Olha só, aqui tem 50 gramas. E esse pezinho aqui é só 3 gramas. Para isso aqui estar em equilíbrio, quanto que esse bloco aqui precisa ter de peso para poder estar em equilíbrio? 47 gramas. Por quê? Porque 47 mais 3 aqui, somando as duas coisas, vai dar os 50 gramas do outro lado, certo? Estou chamando esse blocozinho de x. Então, olha só, x mais o 3 é igual a 50 gramas, tá bom? Então, o x precisa ser igual a 47 gramas para que isso esteja em equilíbrio, tá bom? Letra C. As três latas têm massas iguais, né? O peso é igual. Qual é a massa de cada lata? Vamos raciocinar, olha só. 70, não é aqui? Aqui tem 40, tá vendo? Essa lata aqui pesa igual a essas três, tá bom? Então, olha só. 70 mais 10 dá quanto? 80. Ou seja, tô supondo, vocês já viram a resposta aqui, vamos lá. Olha só, 70 mais 10 vai dar 80. Olha só, 20 com 20 aqui vai dar quanto? 40. 40 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar quanto? Vai dar os... Aqui é 40, 50, 60, 70. Isso aqui vai dar 70, não é? Então, só porque tem mais uma lata, né? Então, no caso, não tem que ser 10, né? Teria que ser quanto aqui? 70 mais 15 vai dar 85. Então, seria, ó, 40 mais 30 aqui, ó, 70 mais 15, 85. Então, na verdade, o peso é 15, não 10, tá? Modifiquei aqui, porque olha só, 70 mais 15 dá quanto? 85. Aqui eu já tenho 40, né? 2 vindo dá 40. 15 mais 15 dá 30, né? Duas latas aqui, 15 mais 30. Então, 40 mais 30, 70. Mais um 15 aqui, 85. Então, precisa que cada lata pese 15 gramas para que tudo isso aqui esteja em equilíbrio. Tá vendo que agora a gente precisa raciocinar um pouco mais, tá? Não é simples igual na letra A, não. Vamos lá, letra D. Olha só. As 5 latas, essas daqui, tem massas iguais, ó. Essas 4 aqui, mas essa aqui tem mesma massa, tá? Então, olha só. As 5 latas têm as massas iguais. Qual é a massa de cada lata? Olha só, aqui já tem 70, né? Olha só, aqui, ó, vamos raciocinar. Aqui tem 40. 40 mais, se eu colocar sendo 10 gramas cada um aqui, vai dar quanto? 40 mais 40 vai dar quanto? 80, né? E 70 mais 10 aqui vai dar quanto? O mesmo 80. Então, cada lata dessa aqui precisa pesar 10 gramas para que essa balança esteja em equilíbrio, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar para vocês mais à frente, quando a gente adentrar dentro de equação de primeiro grau, uma forma mais rápida de vocês encontrar essa igualdade. Igual que nós estamos tendo dificuldade aqui por conta que a gente não tem noção, né, quanto que precisa ser cada lata. Mas quando você resolve isso aqui em forma de equação, você resolve isso aí rápido, tá bom? Olha essa aqui, ó. Agora, no caso, essa figura aqui. O que acontecerá se você acrescentar massas iguais aos dois pratos de uma balança que está em equilíbrio? Olha só, se você pegou esse pezinho, esses dois pesam 5, né? Está em equilíbrio. Eu acrescento esse pezinho aqui e o mesmo pezinho do outro lado. O que vai acontecer? A balança continuará em equilíbrio, tá? Olha o próximo. O que acontecerá se você retirar as massas iguais dos dois pratos de uma balança que está em equilíbrio? Se tirar o mesmo peso igual dos dois lados, a balança continuará em equilíbrio, certo? Porque foi retirado dos dois lados,
a mesma quantidade de peso, tá? Então ela continua em equilíbrio. Olha só. Agora, aqui a gente começa a ter uma ideiazinha do que vem a ser equação. Olha só, qual é o valor de x, tá? Olha só, 20, aqui é 1, então 21 mais x, tá vendo? Aqui é o que? 5 e um x aqui, ou seja, aqui eu tenho ó, 20 mais 1 mais x. Aqui vai ser o que? X mais 5 mais x, tá? Isso é a ideia de equação. Eu tenho ó, 5 mais x vai dar 5 mais 2x. É igual ao que está do outro lado, que é quanto? 20 mais 1 aqui, 21. Né? Mais o x que está aqui, ó. Então, olha só, aqui a gente começa a ter uma ideia do que vem a ser a equação. Olha só, ó, 5 mais 2x. E de cá, 21 mais o x, tá vendo? O resultado disso aqui dá 26, tá? A princípio, eu só estou mostrando para vocês o resultado, mas mais um pouco na frente do vídeo, vocês vão entender o que vem a ser a equação, tá bom? Hoje nós vamos ter, assim, apenas uma ideia do que vem a ser uma equação, tá? E as próximas aulas a gente vai aprender a montar a equação e depois a gente calcular ela. Determine a massa de cada peça de queijo, sabendo que todas elas têm a mesma massa. Então aqui eu tenho ó, 10, tá vendo? 10. Aqui eu tenho ó, 1 mais 1, 2. Só que eu tenho 5 peças de queijo, aqui eu tenho 3, tá? Então olha só, se cada queijo pesar 4 kg, vai ficar assim, ó. 4 mais 4 dá 8, mais 4 vai dar 12. 12 mais 10, 22, tá? E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 queijos. 5 queijos vezes 4 vai dar 20 quilos. Mais 2 quilinhos aqui vai dar 22. Então, tá vendo que cada queijo precisa ter 4 quilos para que os dois lados estejam em equilíbrio, tá? E para finalizar essa parte aqui da balança, questão 6 aqui, ó. Todas as garrafas têm a mesma massa e cada caixa tem 1,5 kg. Qual é a massa de cada garrafa? Olha só, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 garrafas, né? Desse lado de cá eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garrafas, certo? Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, 600, né, e multiplicar por cada garrafa aqui, eu vou ter 1.800 gramas, tá bom? E já do outro lado, eu tenho quantas garrafas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 garrafas. 8 garrafas vezes 600 gramas vai dar 4.800, tá? Ou seja, aí eu tenho, ó, uma caixinha dessa aqui, ó, pesa 1,5 kg, tá? Então eu tenho aqui, ó, 4.800 mais gramas, né? 1,5 kg dá 1.500 gramas, tá? Dá 1.500 gramas. Então mais 1.500 gramas vai dar 6.300, tá? E aqui, ó, aqui é 1.500, né, gramas, cada caixinha dessa aqui. Então, 1.500 gramas vezes essas 3 caixinhas vai dar 1.500 gramas. E mais essas 6 garrafas, que pesam o quê? Ó, vai dar 1.800 gramas, as 6 garrafas, vai dar mais 1.800 gramas, vai dar a mesma quantidade, 6.300 gramas dos dois lados. Ou seja, às vezes é um pouco até complicado de raciocinar isso aqui, né? Mas não se preocupe não. Quando aqui eu quero só que vocês tenham a ideia de que é uma igualdade. O que está de um lado é igual ao que está do outro lado, tá bom? Vamos lá, ó. 7. Helena pensou em um número que adicionado a 6 resulta em 15. Em que número pensou Helena? Olha só, um número somado com 6 resulta em 15. E aí? Que número é esse? Eu vou chamar esse número aqui que ela pensou de x, tá? A gente costuma colocar o número desconhecido, a gente apresenta por uma letra. Geralmente a gente costuma colocar a letra x. Então, olha só, Helena pensou no número x. Somado com 6 vai dar igual a 15. Que número é esse, gente? Certo? O número que substitui esse quadradinho é o 9, pois 9 mais 6 é igual a 15, tá vendo? Ó, o número que ela pensou, x mais 6 é igual a 15, tá vendo? O que está desse lado aqui, x mais 6 vai dar igual a 15, tá? X mais 6 é igual a 15. Quanto que vale x? 9, porque 9 mais 6 é igual a 15, tá vendo? Olha só, agora vamos resolver esses daqui, ó. Ó, um número mais 10 é igual a 18, ou seja, x mais 10 é igual a 18. Quanto que vale x? 8. Por quê? Porque 8 mais 10 é igual a 18. Olha só, x mais 10 é igual a menos 4. Um número mais 10 é igual a menos 4. Que número que é esse? Menos 14. Porque menos 14 somado com 10 vai dar quanto? Menos 4. Certo? Ó, um número menos 6 é igual a 7. Que número que é esse?
13, gente, ó, 13 menos 6 igual a 7. O número menos 8 vai dar menos 2. Que número que é esse? 6. 6 menos 8 igual a menos 2, tá? E por aí vai. Ó, tá vendo? Aqui da mesma forma, 13 mais alguém que vai dar 23. Quem que é? 10. Então x vale 10, porque 13 mais 10 vai dar 23, tá bom? Podemos usar a equação também com relação à multiplicação. Olha só, o Rodrigo pensou em um número que multiplicado por 5 resulta em 35. Em que número pensou o Rodrigo? Olha só, um número vezes 5 que vai dar 35. Que número que é esse? Só pode ser o 7. Por quê? Porque 7 vezes 5 é igual a 35. Lembrando que eu estou mostrando para vocês o que vem a ser a equação. A gente descobriu um número desconhecido, tá? Esse número que é desconhecido. Geralmente a gente chama de x, tá bom? É uma letra, tá bom? Tanto é que essa letra em uma equação ela é chamada de incógnita, tá? Por quê? Porque incógnita, a tradução dessa palavra significa algo desconhecido. Então, por isso que a gente chama a letra de uma equação de incógnita, porque é um valor desconhecido e nós vamos determinar esse valor. Tá? E para finalizar essa partezinha inicial aqui, que é uma demonstração, nós temos, ó, copia as igualdades, mas não precisa, tá? Eu só quero mostrar para vocês. Olha só, 9 vezes quanto que é igual a 45? É 3. 9 vezes 3 igual a 45, ou seja, 9 vezes x igual a 45. Então aqui eu vou determinar cada número, olha só, usando divisão, ó. 18 é igual a quem dividido por 2? 24. 24 dividido por 2 vai dar igual ao 18, tá vendo? Então aqui eu tenho agora equações, tá? Olha só, agora eu vou mostrar para vocês as partes de uma equação. O que é uma equação? Olha só. Como a balança está em equilíbrio, temos a mesma massa dos dois pratos. Portanto, podemos escrever, ó, x está aqui, mais 3 kg, está aqui, ó, x mais 3 é igual a 50, tá vendo? Então, olha só, a equação é essa, ó, x mais 3 igual a 50. O que está faltando aqui a gente chama de x, tá? Então, olha só, isso aqui é uma equação? Quando que uma expressão matemática ela é chamada de equação? Olha só, o que precisa ter? A letra que representa o valor desconhecido é a incógnita da equação. Então, para ser uma equação, tem que ter uma letra, tá bom? Que é a incógnita, o valor que eu vou descobrir. O que você escreve, o que está escrito antes da igualdade é chamado de primeiro membro, e o que está escrito depois da igualdade é chamado de segundo membro. Olha só, se alguém te perguntar o que uma expressão matemática precisa ter para ela ser uma equação, você vai responder, sabe o que? Primeira coisa, ela tem que ter uma igualdade, tá bom? Igualdade. Segunda coisa, uma letra, tá bom? Que é incógnita. Por quê? Porque se não tiver letra, não é equação, é apenas uma expressão matemática, que vai ter apenas números somando, subtraindo, eu vou ter só uma expressão matemática, tá bom? Agora, quando você tem a igualdade e uma incógnita, ou seja, uma letra pelo menos, aí sim você tem a equação. Então, duas coisas que uma expressão precisa ter para ela ser uma equação: a igualdade e a letra. E vai ter também números, operações, certo? Até a gente resolver e descobrir o valor dessa letra. Então, a finalidade de uma equação é o quê? Encontrar o valor da letra, ou seja, é um número. Eu vou descobrir que número é esse, tá? Então, olha só, tá aqui, ó, a equação x mais 3 igual a 50, não é? Tudo que está antes do primeiro tudo que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro. E tudo que está depois é chamado de segundo membro, tá? Olha só que cada um desses aqui é chamado de termo. Olha só, sempre você olha da esquerda para a direita. O x é o primeiro termo do primeiro membro. O mais 3 é o segundo termo do primeiro membro. E como o segundo membro só tem um termo aqui, então você tem só um único termozinho aqui, tá bom? Então cada um desses é um termo, mas tudo isso aqui antes da igualdade, primeiro membro. Tudo que está depois, segundo membro, tá? Equação é uma igualdade que há pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Para finalizar a nossa aula, eu vou resolver mostrar para vocês esses dois exemplos aqui. Ó. Peguei esse primeiro aqui, olha só. Ó, x mais 3 igual a 50. É uma equação. Aí, olha só. Quem é a incógnita dessa minha equação? A letra, o x. Tá? Quem é o primeiro membro? Tudo isso aqui, ó, x mais 3. Quem é o segundo membro? Essa parte aqui, 50. Segundo exemplo, 3y mais 2 igual a 18 mais 5. Quem é a incógnita nessa minha equação? O y. Quem que é o primeiro membro? 3y menos 2. E quem que é o segundo membro? 18 mais 5. Certinho? Então, hoje nós apenas vimos alguns conceitos sobre equação. E a nossa próxima aula será uma atividade relacionada a esse conteúdo. Até a próxima.